As disciplinas, os programas estão organizados em 3 grandes blocos. Esse bloco em verde é o que a gente chama dos fundamentos ou entendendo o contexto das organizações. O bloco em amarelo é o que a gente chama de criação de valor e o bloco laranja é o que a gente chama de aprofundamento. Existe uma coluna em azul e uma coluna em vermelho que são, respectivamente, as habilidades de liderança e o projeto aplicado. Habilidades de liderança é um módulo específico voltado para o desenvolvimento de temas relacionados à liderança, que começa na aula inaugural, quando a gente normalmente traz um executivo do mercado para falar sobre questões relacionadas a desafios, carreira e etc. Agora, na aula inaugural do terceiro trimestre, agora em julho, nós trouxemos o presidente do Grupo Pão de Açúcar, o Enéas Pestana, que falou sobre a empresa e falou sobre a evolução da empresa e a sua própria evolução enquanto executivo. E existe um conjunto de outras habilidades que não são só a aula inaugural ou palestra, mas atividades em que os alunos desenvolvem, aí, trabalham questões de autoconhecimento, seu papel enquanto gestor e seu papel enquanto líder. O projeto aplicado que está em vermelho, ele é um requisito obrigatório do programa, em que cada aluno tem que preparar, ao término do programa, tem que entregar como parte dos seus requisitos para se graduar, um trabalho individual. Esse trabalho de conclusão ele tem várias possibilidades, ele pode ser escrever um caso, pode ser um trabalho acadêmico, pode ser a integração de alguns trabalhos que são feitos ao longo do programa, mas é uma atividade individual e que vai ter um acompanhamento específico ao longo do programa a partir do quarto trimestre. No bloco inicial, verde, que a gente chama de entendendo o contexto competitivo das organizações, nós começamos com gestão estratégica e a disciplina de métodos quantitativos para tomar a decisão. No trimestre seguinte, nós temos contabilidade gerencial e de controle e a disciplina de economia de empresas. Ética, liderança, comportamento organizacional e ambiente econômico global no terceiro trimestre e no quarto trimestre, fechando esse primeiro bloco, gestão de operações de manufatura e sistemas e finanças corporativas. Indo para o bloco seguinte, onde está fazendo o processo de criação de valor, nós temos marketing e estratégia de tecnologia da informação, onde entram componentes inclusive de inovação, negociação e empreendedorismo. Depois, encerrada essa etapa, existe o que a gente chama de um track, que é um trimestre onde as 2 disciplinas são relacionadas a um tema. Esses temas serão, no MBA executivo, 4 temas possíveis e sempre serão oferecidos no mínimo 3 desses tracks possíveis. Estamos falando de operações, marketing, comportamento organizacional e finanças, podendo esse de finanças ser junto com o programa de finanças que a gente já vai ver a seguir. Fecha o programa o Business Game. O Business Game é uma atividade em que a classe é dividida em grupos. Cada grupo é uma empresa. Nessa empresa, cada um tem um papel e esse grupo trabalha tomando uma série de decisões e aplicando uma série de conhecimentos que foram adquiridos ao longo do programa e competem essas empresas umas com as outras. E é uma atividade bastante lúdica e está sozinha aí, porque em conversa com os alunos dizem que nunca vêm mais na escola, na época do Business Game, do que na época do programa, porque o Business Game não tem muitas aulas presenciais, ele tem cerca de 3, 4 aulas presenciais. Como se trata de um simulador bastante realista, o que acaba acontecendo é que você precisa tomar uma série de decisões e em grupo também tem que lidar com questões do grupo, das diferenças e etc. E isso precisa ser trabalhado em conjunto e o grupo se reúne para tomar essas decisões. No caso do MBA executivo em finanças, vocês vão notar que as cores são as mesmas, o nome das disciplinas é parecido, principalmente no bloco verde, porém, o que muda, mesmo com o nome sendo parecido, é que cada disciplina tem um viés específico para o MBA executivo em finanças. Então, quando a gente pega a disciplina de métodos quantitativos, por exemplo, a disciplina de métodos quantitativos do MBA executivo e do MBA executivo em finanças tem uma parte comum muito grande. Por quê?
Regressão é regressão, não importa se você está analisando retornos de carteiras ou se você está analisando curva de vendas, é uma regressão. Então esse conhecimento você tem que ter. Porém, no caso do MBA Executivo em Finanças, a ênfase de uma boa parte do programa é em otimização de recursos, enquanto no Executivo é em alocação de recursos. Então muitas das disciplinas têm algumas coisas em comum, mas elas se especializam, vamos chamar assim, em cada um dos programas. Então nós temos estratégia empresarial, métodos quantitativos, contabilidade para análise de negócio, que é um pouco diferente da contabilidade voltada para aspectos de controle e contabilidade gerencial, economia de empresas, depois comportamento organizacional e gestão de pessoas e ambiente macroeconômico. Fechando esse bloco, operações e sistemas e fundamentos de finanças. Entrando especificamente na parte de criação de valor, como a gente está falando da área de finanças, então nós temos 4 disciplinas, uma disciplina de finanças corporativas e outra de mercado financeiro e de capitais, derivativos e riscos financeiros e avaliação de empresas. Aí nós temos os tracks de finanças. Além do aluno de finanças poder fazer os do executivo, ele vai poder fazer os específicos de finanças, caso ele queira aprofundar em mercados, controladoria ou finanças corporativas, que são os 3 tracks que vão ser oferecidos em finanças. O business game, o projeto aplicado e as habilidades de liderança são rigorosamente, seguem a mesma lógica. Inclusive no business game, numa parte do business game, as turmas do executivo e do finanças se juntam e constituem uma holding de 2 empresas e aí começa uma disputa não de empresas específicas, mas entre essas holdings.